Eu quero, de início, que você leia comigo apenas um versículo do Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Glória a Deus. Você veio na expectativa de receber uma palavra do Senhor ao seu coração? Sim? Então, se você veio na expectativa e se você pediu, Deus vai te dar. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a mediação humana, mas tem a ver com a fidelidade de Deus. E Ele disse que a sua igreja receberia sempre a tua palavra através do guiar do Espírito Santo, para que pela pregação do Evangelho as ovelhas possam ser alimentadas e trazidas ao aprisco do Senhor. Então eu quero pedir que você ore e peça a Deus, rogue a Deus essa palavra, peça a Deus disposição para o seu coração. Quem sabe você está um tanto cansado ou cansada, mas veio, e isso é muito importante. Mas então peça a Deus para não dormir, não cochilar, não é? Para que Ele possa te manter desperta, e você possa receber essa palavra. Vamos orar? Ó bendito Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença. O salmista convidou pelo Espírito Santo: vinde, adoremos e nos prostremos. Porque se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer. Como Moisés teve a ousadia, o atrevimento, mas também a humildade de dizer: se o Senhor não for adiante de nós, não nos faça sair desse lugar. Bendito Pai, nós rogamos que o Teu santo livro e a Tua bendita palavra possa falar mais uma vez ao nosso coração. Nós rogamos que o Senhor repreenda o inimigo da palavra. Nós nada temos a ver com ele. Ele é o pai da mentira e nós estamos firmados na verdade gloriosa da Tua palavra. Portanto, repreenda e impeça a ação do inimigo a nível da mente e das considerações da alma e do coração. Nós rogamos, ó Senhor, discernimento, entendimento, no poder do Teu Espírito Santo, para sermos edificados na Tua palavra, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz: você já passou por uma situação, ou na estrada, viajando, ou em algum outro contexto, de finalmente dizer assim: eu estou perdido, eu estou perdida. Procurou o mapa, seguiu o GPS, mas de alguma forma a coisa deu errada. E você tem dificuldade de se localizar para chegar aonde quer. Me lembro alguns anos atrás de um privilégio que tivemos de conhecer a Chapada Diamantina. Quem aqui já conheceu? Tem gente até que mora para aqueles lados, né? Região de Lençóis, ali na Bahia. Mas nós fomos sair para uma caminhada e foi recomendado que a gente levasse um guia. E mineiro gosta sempre de economizar, né? Não, nós conseguimos ir. Havia outras pessoas e não concordaram em pagar o guia. Mas nós estávamos, de repente, num platô imenso, onde um lugar muito bonito, um lugar que desafia a pequenez do ser humano pela imensidão daquelas rochas, daqueles platôs, daquelas depressões imensas que a gente olha e dá uma vertigem só de ver lá embaixo. Mas o fato é que, em determinado momento, eu percebi que a gente estava perdido da trilha. E eu lembro que eu conversei com Samira e ela disse: não, pai, nós vamos saber e tal. E eu disse: não, nós estamos em algum desvio errado aqui.
E vamos pedir a Deus misericórdia para não ficar perdidos aqui. E de repente nós escutamos umas vozes e vinha uma outra caravana bem adiante onde nós estávamos, seguindo o guia. Então nós corremos para lá e encontramos o caminho de volta. Eu quero que a gente pense um pouco nessa noite, nessa questão de buscar o entendimento para não ficarmos perdidos na vida. Temos ouvido e temos tido contato com muita gente que se sente totalmente perdido por causa do tempo mau e difícil que nós estamos vivendo. Eu fui professor na FADEC e na Unimontes por um tempo e me lembro como em algumas conversas com os universitários, com os alunos, eu ouvi muita gente falar sobre essa falta de rumo, essa falta de sentido para a vida, e tivemos até a oportunidade de falar com alguns sobre Cristo, sobre o Evangelho. Então, meus irmãos, quando nós estamos procurando direção, nós vamos encontrá-la com certeza somente na palavra eterna do nosso Deus. E o Salmo 119 é um texto bíblico extraordinário, maravilhoso, nessa questão de mostrar direção espiritual que toca os passos da nossa vida todo dia, na escolha da profissão, no desenvolver dos estudos, na vida empresarial, na preparação para o casamento, na escolha do companheiro, da companheira para a vida, na criação dos filhos, enfim, em tantas coisas práticas do dia a dia, que eu e você precisamos de direção. O biblicista Eugene Peterson, abençoadíssimo pastor, pregador, profundo conhecedor do hebraico bíblico, na sua versão bíblica, a Mensagem, ele usa algumas expressões ao traduzir o Salmo 119, tremendas. Por exemplo, ele fala do modo certo de viver, do mapa da tua palavra, das direções claras que a palavra de Deus dá, das placas que estão em cada curva do caminho e o senso de direção. E ele traduz esse verso 105 que nós lemos, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e ele traduz assim, facho de luz na estrada escura. Há princípios preciosos aqui, e esse salmo tem uma riqueza de conteúdo imensa, o Salmo 119. Quantos versículos tem o Salmo 119? Sem olhar. 176 versículos. Não vou pedir ninguém para levantar a mão se já leu o Salmo 119 do princípio ao fim. Mas vou dizer, se você não leu, faça isso o mais rápido possível. Hoje até meia-noite dá, tranquilamente. Eu costumo dizer que, e quero dar essa dica para você, já usei algumas vezes isso, é um salmo excelente para você compartilhar o Evangelho. Quando alguém vier com muitas afirmações sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre as questões todas que parecem indicar que a Bíblia não é um livro tão certinho assim, mas se a pessoa tem sede na alma, tem algum anseio pelo espiritual, por Deus, eu digo, ela não terminará de ler o Salmo 119 sem que alguma coisa mexa, toque o seu coração. São dois textos que eu recomendo sempre para crentes que estão começando a caminhada. Leia todo o Salmo 119 e depois leia o Evangelho de João. A sua vida não será mais a mesma depois dessas leituras, para o bem ou para o mal. Porque não podemos esquecer que Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então há duas decisões.
que precisam ser tomadas. Mas vamos ver alguns desses princípios aqui nesse Salmo 119, muito preciosos para nós. Direções que eu não quero ter. Vamos começar vendo o aspecto negativo. Estamos buscando direção, estamos buscando um mapa, estamos buscando sentido. Qual é a direção que eu não quero ter? Afasta de mim o caminho da falsidade. Primeira, vamos repetir? Afasta de mim o caminho da falsidade. Versículo 29. Veja a palavra, o salmista dizendo isso. Afasta de mim o caminho da falsidade. Amados e amadas, nós vivemos em um mundo, isso é tão antigo quanto o homem, mas é algo que aumenta ao passar das gerações, de falsidade. Falsas aparências, falsas promessas, falsos planos, falsa segurança, pessoas falsas, mentira, relacionamentos baseados na mentira e no engano são destrutivos. Nós precisamos, como salmista, orar diariamente para dizer: Senhor, afasta de mim a falsidade. Por isso a palavra de Deus diz: não mintais uns aos outros, cada um fale a verdade com o seu próximo. Isso é de suprema importância na família, marido e mulher, pais e filhos. A mentira, eu costumo dizer, é complicada. A verdade é simples. Nós precisamos compreender que a falsa segurança daqueles que têm confiado em continuar enganando e sendo enganados, um dia terminará em frustração e derrota. Então nós devemos pedir: Senhor, afasta de mim o caminho da falsidade. Não somente que eu não viva uma vida falsa, querendo mostrar para os outros aquilo que eu não sou, mas também que o Senhor afaste de mim aqueles que vêm para querer me enredar com a sua falsidade, para que a gente tenha um compromisso claro com a verdade. Jesus declarou com muita ênfase que o diabo é o pai da mentira e trabalha a obra do engano desde o princípio. A segunda coisa, o segundo caminho que o salmista pede que não esteja na frente na caminhada dele: afasta de mim a vaidade. Vamos lá? Afasta de mim a vaidade. Versículo 39. Uma tradução traduz assim: afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. E outra versão deixa claramente que a vaidade, esse opróbrio da vaidade, é aquela qualidade de ser vão, de inutilidade. Vaidade é um caminho muito comum e que é aprendido pelo ser humano, às vezes, desde criança. A gente vê quando as crianças são bem pequenininhas, né? Elas têm aquele desejo. Eu vejo as minhas netinhas: eu quero vestir uma roupa de princesa, né? Mas ainda há um quê de inocência no seu coração, mas logo em seguida começa a entrar esse pensamento de que eu tenho que ser superior ao outro, que ser o melhor, a melhor, a mais bela, e assim por diante. Eu vi uma reportagem, já tem um tempo, sobre uma série de acidentes que levaram inclusive à morte de pessoas querendo fazer a melhor selfie, né? Na beira de uma pedra, na cachoeira, acabou caindo lá embaixo. Para registrar um momento que vai provocar um elogio no outro e assim por diante. Uma geração centrada na autoimagem, na busca de se ver como alguém
tão especial. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O salmista diz: Senhor, afasta de mim a vaidade, eu não quero viver de maneira vã. E vão é aquilo que é vazio, que é simplesmente um buraco, um abismo. Nós precisamos olhar bem para o nosso coração e perguntar: como eu me vejo? Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a base mais central da minha vida? Onde está firmada realmente a minha vida, a minha jornada? Nós precisamos também pensar nessa questão sobre aquilo que nós cremos. Em que nós cremos? O que molda o nosso pensamento? Quando fazemos alguma coisa, quando empreendemos alguma coisa, o fim último que nós objetivamos alcançar, qual é? Para que eu estou estudando tanto, trabalhando tanto, ganhando tanto dinheiro? Na verdade, a palavra de Deus e o Salmo 119 é muito rico nisso. Ele vai nos mostrar como é vão o pensamento do ser humano que não encontrou ainda a centralidade em Deus. Dr. Billy Graham, no seu livro de memórias, que foi publicado antes dele partir para o Senhor, ele conta a história que foi chamado numa ilha paradisíaca por um homem bilionário. E ele falou para esse moço da sua agenda difícil, ele disse: Dr. Billy Graham, eu mando o jatinho buscar o senhor, serão apenas por algumas horas, mas eu não quero o senhor aqui para qualquer outra coisa, não. Eu quero que o senhor venha para conversar, para o senhor ministrar o meu coração. Então ele disse que foi. E nunca havia pisado num lugar tão luxuoso, tão bonito, tão especial. Não vamos gastar muito tempo, você sabe o que é isso. Uma ilha de um bilionário americano. E ele disse que esse homem com 84 ou 85 anos de idade, saiu com ele andando por aqueles jardins magnificamente bem cuidados e começou a dizer para ele tudo que ele havia feito na sua trajetória de homem de negócios. Todos aqueles que ele havia usurpado coisas, todos aqueles que ele foi deixando para trás, os vários casamentos mal sucedidos, porque cada um estava fincado no seu orgulho pessoal. Os filhos que foram se afastando, porque ele estava centrado numa única coisa: ganhar dinheiro, ser o melhor e o maior. E ele disse: Dr. Billy Graham, aqui agora, na solitude desse palácio onde eu moro, na solidão desse palácio onde eu moro, cada vez mais eu me pergunto: valeu a pena? Tenho tudo o que queria e que o dinheiro pode conquistar, mas meu coração está vazio e frio. E então aquele evangelista anunciou para ele o Cristo Salvador nosso, o Senhor que pode suprir verdadeiramente as nossas necessidades. Outra coisa que nós precisamos compreender é que nossas escolhas, como o salmista está pedindo a Deus para afastar dele, nós precisamos saber qual é a atitude nossa ao fazer escolhas da nossa vida. Nós precisamos compreender que dentre os tolos, o maior é o vaidoso. Essa frase não é minha, eu ouvi, tirei de um livro e achei muito interessante. Dentre os tolos, o maior é o vaidoso. Por isso o salmista diz: Senhor, longe de mim a vaidade. A terceira coisa desse caminho para não errar o alvo, e que o salmista nos traz no Salmo 119, está no versículo 36, quando ele está dizendo: afasta de mim a cobiça. Repita, por favor: afasta de mim a cobiça. O que é cobiça? É o desejo extremado por ter e possuir aquilo que os outros têm. Não é simplesmente possuir o que eu quero, mas possuir o que os outros têm. Está ligado sempre à inveja. É aquela determinação
deterioração, corrupção do coração humano, que sofre de indignação, que fica com raiva do sucesso dos outros, do que os outros conquistaram e ele não conquistou. A cobiça, ela é considerada um dos pecados capitais na literatura medieval, porque ela realmente torna a vida prisioneira de sentimentos maus. O livro de Provérbios diz que o cobiçoso deseja e nada tem. A cobiça nos leva a acumular coisas. Eu gosto da frase de Richard Foster, num maravilhoso livro que eu recomendo, Celebração da Disciplina. E ele diz assim: compramos coisas de que não precisamos para impressionar pessoas de quem não gostamos. Então é algo que faz com que a gente pense que o caminho que vai nos levar a nos perdermos na vida passa por um caminho de coração cobiçoso. Pensadores cristãos têm dito que a marca da nossa geração tecnológica é a insatisfação. E é em cima da insatisfação que grandes empresas, conglomerados, estão ganhando milhões, porque cada vez mais você recebe todo dia, toda hora, todo minuto, mensagens e mensagens disso, daquilo outro, e que você deseja ter porque os outros têm. Isso cria cadeias na alma, no pensamento, levando a uma dependência. O cristão precisa compreender que para não viver prisioneiros de inveja e cobiça, nós temos que ter convicção de valor, para não nos sentirmos inferiores e nem superiores a ninguém. Nós temos que conhecer o nosso valor em Cristo. A convicção de pertencer, a segurança de saber que somos de Cristo, a convicção de propósito, saber que nós vivemos para Deus, a convicção de significado, nós temos uma razão de viver. A razão de viver é Cristo, o Senhor da vida. Então nós vimos aqui 3 caminhos que o salmista pede: Senhor, afasta de mim falsidade, vaidade e cobiça. Mas para seguir sem erros o caminho da vida, nós temos que também pedir a Deus coisas que nós queremos ter. E o salmista começa aqui pedindo no versículo 34. Dá-me entendimento. Você pode repetir? Dá-me entendimento. Ele está falando não de conhecimento acadêmico. Ele está falando não de saber muitas coisas e ter muitos títulos da academia humana. Ele está falando do entendimento, que é uma realidade espiritual, um dom do Espírito Santo, para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido da vida. Dá-me entendimento é mais ou menos o que Provérbios, o livro inteiro, traduz como sabedoria. E sabedoria é ver a vida não do ponto de vista do marqueteiro, não do ponto de vista do comentarista, do âncora da televisão, não do ponto de vista do presidente da república, não do ponto de vista dos políticos, mas é ver a vida do ponto de vista de Deus. Jesus fala daquele homem que foi edificar uma torre e depois largou no meio do caminho. E os outros passavam e diziam: olha, começou e não terminou. O evangelho é muito prático em muitas coisas. O entendimento é saber e ter a direção de Deus para tudo aquilo que vamos fazer. É fazer os cálculos. O entendimento nos livra de muitas armadilhas. O entendimento nos faz manter a bússola da vida na direção do principal. E como disse um autor muito competente sobre essa questão, ele diz assim: o principal é manter o principal como principal.
Você entendeu? O principal é manter o principal como principal. Ele usa esse jogo de palavras para dizer que nós precisamos entendimento para compreender a direção e o significado e as escolhas da nossa vida. Platão diz que há 3 tipos de homens. Lá há muito tempo atrás, na sua filosofia, né? Ele diz que tem os que buscam o lucro, os que buscam a fama, mas tem um terceiro grupo, que são os que buscam a sabedoria. Esses fazem coisas excelentes. Amém? Então nós precisamos desse entendimento. E a palavra de Deus diz que esse entendimento é que vai nos livrar de algumas armadilhas e de algumas direções e caminhos que nós vamos evitar e não vamos nos perder lá no meio da chapada, ou no meio da vida, sem compreender tantas escolhas e tantas coisas que fizemos e continuamos infelizes e vazios. Efésios 5:11 diz assim: não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas. O entendimento espiritual nos ajuda a não cair em algumas armadilhas. Uma certa vez um empresário me chamou para conversar e pedir oração, mas ele estava muito perturbado porque alguém passou por lá e falou para ele umas palavras na pretensão de serem proféticas. Queria acontecer algo muito terrível, que ele estaria arriscado a perder tudo e ficar na miséria. Alguma coisa assim, mais ou menos, e quem tem discernimento aqui vai saber, destas pessoas que Jesus chama de falsos profetas, que vão criar o medo no coração para depois oferecer o seu trabalho espiritual para anular a maldição. E eu disse para ele: querido, o que eu posso dizer para você é o que a palavra de Deus diz aqui. Se você de fato está em desobediência, em rebeldia contra Deus, em pecado, você tem que arrepender. E buscar a Deus, mas quem guarda a nossa vida, quem dirige o nosso caminhar nesse mundo é o Senhor. E se você teme a Deus, então você não precisa ter medo do que diz o homem. Mas precisa ter cuidado para não cair no laço das trevas. Entendimento. O segundo mapa que o salmista pede a Deus para a sua caminhada está no versículo 41. Venham também sobre mim, o quê? As tuas misericórdias, Senhor. As tuas misericórdias e a tua salvação. Ele entende que ele não pode viver e caminhar nesse mundo vitorioso sem a misericórdia do Senhor. Eu gosto daquela definição de misericórdia, que diz que misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos, e graça é Deus nos dando o que não merecemos. E é verdade. A palavra misericórdia é dupla, né? Misericórdia. Miséria, vem da palavra misericórdia, cardia, de coração. É o coração de Deus sensível à nossa miséria. O salmista sabe que ele não pode ficar de pé sem a misericórdia divina. E nós também sabemos. Nossas dores, nossas aflições, nossas perdas em um mundo caído, nós não podemos lidar com isso se não for debaixo da grande misericórdia de Deus. Nós não sabemos explicar, nós carecemos de misericórdia, e mesmo quando nós choramos com a dor da perda no nosso coração, a palavra de Deus nos diz que Ele está presente, ainda que no meio das tragédias desta vida. Sabe, amados, o dilema do ser humano em todas as eras está ligado à experiência da tristeza, à certeza da morte e à busca da alegria. Esse salmista compreende
que a misericórdia de Deus nos livra da ansiedade, da angústia, da depressão que tem rodeado tantos corações. Reconhecer que Deus controla a nossa vida e Ele controla aquilo que é incontrolável para nós. Expressar a Deus de forma clara a angústia do nosso coração sem nada ocultar. Orar e cantar a força divina em nossa vida, alegrar-se na presença dEle, com a alegria que vem do Espírito Santo. Isso faz parte da prática do cristão, quando ele pode se erguer e cantar: dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar, cantarei teu amor para sempre. O terceiro e último mapa que o salmista pede a Deus para não perder a direção, versículo 58. Há muito mais nesse salmo e você vai ler e o Espírito Santo vai te falar. Ele diz assim: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Diga: eu imploro de todo o coração a tua graça, a tua graça. Quem pode matar a fome da alma é a graça de Deus. O salmista disse em outro salmo: a tua graça é melhor que a vida, que a vida. Nós precisamos compreender que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta é uma palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, entre parênteses, eu e vocês, dos quais eu sou o principal. A graça, nós já dissemos, é Deus nos dando o que não merecemos. É graça. Você e eu não podemos comprar o amor de Deus. Você e eu não podemos comprar o perdão de Deus. Por isso, o musicista e poeta escreveu: ó graça sublime de Jesus, perdido me buscou, estando cego me fez ver, a graça me salvou. Sim, amados. John Newton era um traficante de escravos na Inglaterra, lá do século 17, 18. Traficante de escravos. Mas um dia ele ouviu a palavra, a graça atingiu seu coração e ele começou a ser transformado num homem novo, com uma visão nova do caminho a seguir da sua vida. E ele escreveu assim: eu não sou ainda o que sou, eu não sou o que eu gostaria de ser, eu não sou ainda o que eu deveria ser, eu não sou ainda o que eu poderei ser, mas eu encontrei a graça de Deus e em Cristo eu sou o que sou, a sua graça está trabalhando na minha vida. E quando a graça trabalha, nós vamos nos tornando pessoas tocadas, transformadas, impactadas pela misericórdia de Deus. Precisamos viver os nossos relacionamentos debaixo da graça de Deus. Não há nada que a graça não possa realizar na vida de um cristão, de uma cristã que busque em oração diante de Deus. As mudanças e as transformações. Quantas vezes ainda vemos pessoas, depois de muitos anos de caminhada cristã, dizer: mas é que eu sou assim mesmo. Mas é que meu temperamento é assim, comigo é 880. Ei, vai aprender aos pés de Jesus. Aquele que diz: eu sou manso e humilde de coração, que o tempo todo se portou como alguém que ama, que perdoa, que entende e que nos ensina a direção debaixo da graça de Deus. Então, 3 caminhos que eu não quero seguir, disse o salmista: falsidade, cobiça e vaidade.
Mas 3 pedidos que eu faço, mapas que eu peço a Deus para a minha vida. Dá-me, Senhor, entendimento. Dá-me, Senhor, tuas misericórdias. Enche-me com a tua graça. Esse é o segredo da vida. O segredo da vida é o entendimento espiritual. O caminho que nós devemos seguir. Mas você que me ouve pode perguntar, mas então eu quero, qual é o caminho, qual é a resposta? É simples e direta, é uma pessoa, é um relacionamento profundo e maravilhoso, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todas as coisas boas, perfeitas, agradáveis, construtivas na nossa vida, estão em Cristo, por meio de Cristo. E Ele disse, vocês precisam permanecer em mim, eu sou a videira, e se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E quem é o autor, o mediador desse toque para nos levar a Jesus? O Espírito Santo. O Espírito nos conduzirá a Cristo. O Espírito Santo tratará com a nossa vida quando nós, com toda a humildade e quebrantamento do nosso coração, cairmos de joelhos e dizer, Senhor, eu sou vaidoso, Senhor, eu sou cobiçosa, Senhor, eu tenho uma língua muito ferina, Senhor, meu coração muito apressado em julgar, ajuda-me, Espírito Santo, realiza na minha vida a obra para me tornar semelhante a Cristo. Porque semelhança de Cristo é o princípio radical da fé cristã. Imitar a Jesus e caminhar nos seus caminhos. Ele é a fonte. É a fonte. Encontrei-me dias atrás, lá em frente à Caixa Econômica, na Avenida Sanitária, com um moço. Ele já está aí quase que na meia idade, com certeza já chegando aos 40 anos. Mas este moço já passou por tantas histórias. Uma história terrível de envolvimento com drogas, com muitas coisas pesadas. Um histórico de fazer uma viagem daqui a Pirapora de moto, numa velocidade e numa possibilidade de ter acabado com a sua vida assim, imediatamente. Coisas todas que ao longo do tempo ele compartilhou comigo algumas vezes em que conversamos, que eu orei por ele. E havia muito tempo que eu não o via, mas eu me encontrei com ele. Aliás, eu ia saindo, ele veio, pastor Odilon, e me deu aquele abraço. Eu disse, querido, que bom te ver. Estava bem vestido, estava com o rosto alegre, tranquilo. E eu disse, e agora, como está? Voltei, pastor, estou com Jesus e agora nada de sair mais do caminho. Agora eu quero viver apenas esperando o dia de me encontrar com Ele. E eu disse, Deus, faça essa obra. E confirme isso no seu coração. Porque mesmo aqueles que tentam, que escorregam, que resvalam, que caem, e que nós muitas vezes dizemos, não tem mais jeito. Não nos esqueçamos do poder da graça. Porque não há impossíveis para Deus. Porque nosso coração precisa compreender a necessidade de andar por esses caminhos. O caminho do entendimento, o caminho da misericórdia e o caminho da graça. Que Deus nos abençoe, amados e amadas. Que nós possamos observar bem essas placas de sinalização na caminhada. Há muita possibilidade, há muitos desvios, há muitos caminhos de perdição. Mas o Senhor da nossa vida disse, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia.